tarde. Vocês que acompanham a gente no Jornal Extra, temos hoje uma grande novidade. A partir de agora, toda sexta-feira, às 3, ou um pouquinho depois, como agora já estamos atrasados, 3h20 e poucos, vamos trazer sempre alguém da política para conversar com a gente, conversar com você sobre o dia a dia, sobre o que a política tem a ver com o nosso dia a dia, com o que está acontecendo, política e vida real. E para a estreia desse programa, que a gente vai trazer agora ao longo de todo o ano, todos os meses, todas as semanas, a gente tem conosco o deputado Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e o deputado Flávio Bolsonaro, integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Também conosco o repórter Rafael Soares, um especialista aqui na cobertura de segurança pública, porque o tema hoje não poderia ser mais vida real, mais dia a dia, do que segurança pública e sistema penitenciário, ou seja, tudo que está acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, todas as dúvidas que a gente pode ter, enfim, essa expectativa, o que a gente está vivendo e esperando sobre a situação hoje, essa dinâmica e sem saber se o que vai acontecer, o que a gente vai esperar para o dia de amanhã, se a greve vai acontecer, vai pegar, não vai pegar, se a manifestação dos parentes dos policiais hoje, que a gente viu acontecer de uma forma ainda tímida de manhã, pode morrer ao longo do dia ou aumentar para o dia seguinte. A vida da cidade e do estado. Antes eu queria dizer para vocês, como são dois, a gente tinha que escolher uma maneira de começar esse debate, essa troca de ideias. E podia começar de qualquer maneira, assim, podia começar por idade, aí eu até brinquei, aí o Marcelo Freixo, que era o mais velho, se ele começaria, mas como eu sou berenice, sempre gostei muito da ordem alfabética. Então vamos começar. Ele tira o alvo, né? Mas não pode. Vamos começar primeiro com Flávio Bolsonaro. E a pergunta que eu ia fazer é a que a gente recebeu mais aqui ao longo, desde que a gente anunciou e pediu que os internautas e os leitores encaminhassem as suas perguntas, deputado Flávio, será que a gente, o Rio de Janeiro, se encaminha para viver uma situação parecida com o que vive o estado do Espírito Santo? Você acredita que a situação de tensão que o Espírito Santo chegou, o Rio de Janeiro vive uma pré-tensão parecida com aquela? Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos que nos assistem aí pelo Facebook. Eu espero que esse debate seja produtivo e ajude a esclarecer a todos que nos acompanham aí nesse tema delicado que é a segurança pública. Então, obrigado pelo convite e pelo privilégio, né, de estar estreando aqui nesse programa importante, que é isso. A modernidade, o nosso dia a dia pede essa agilidade, né, e esse olho no olho, né, não só com os eleitores, né, com os cidadãos, né, com todos que estão interessados nesses assuntos, que são impactados diretamente, né, por essa realidade. Também desejar boa tarde aqui, né, ao Rafael e ao deputado Freixo. Berê, eu sinceramente não acredito que aqui no Rio a situação vai chegar próximo do que foi no Espírito Santo. Mas é preciso, em primeiro lugar, pontuar o seguinte: é completamente legítimo esse movimento que as esposas de policiais estão fazendo, porque são os que estão sentindo na pele. Não é de agora, não é desse governo, é de décadas a grande desvalorização dessa categoria. No Espírito Santo, por que chegou? Qual o contexto que levou até aquele ponto, né, de a instituição, lá a Polícia Militar, o comandante da polícia apoiava o movimento? Porque está faltando comida no prato dele também. Então chegou uma situação tão dramática, tão desesperadora, né, e as mesmas pessoas que gostam de falar, né, da importância, da essencialidade do trabalho da polícia, a gente não vê o mesmo empenho e a mesma dedicação na hora de, preventivamente, buscar melhorias para essas categorias. E isso, obviamente, presta um serviço essencial a todos nós, e por serem militares e por prestarem serviço essencial, obviamente não podem fazer greve, e é o correto não fazer greve, para não colocar a situação da população em um risco ainda maior. Nós já vivemos uma situação caótica com o funcionamento, entre aspas, normal das instituições,
Mas eu reforço esse ponto, que o que é que levou a essa situação tão dramática na polícia, e que acontece aqui também. Então são anos e anos de governantes se utilizando da especialidade dos militares, ou dos policiais civis também, pela essencialidade de suas funções, pelas restrições de fazerem greve. Agora, como é que faz? Você abusa da disciplina desses servidores e ignora os pedidos deles, já que eles não têm instrumento de pressão e ficam dependendo da boa vontade do governante. Mas eu acredito que no Rio não vai chegar ao ponto do Espírito Santo. Não chegaremos a esse ponto tão grave do Espírito Santo. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, pelo Extra. Obrigado a toda a equipe que está aqui atrás trabalhando. O Rafael, foi muito bacana esse espaço que a gente está aqui conversando sobre um tema tão relevante. Esse debate já estava marcado antes, coincidiu de ser um dia, talvez, se fosse escolher qual o principal dia para debater segurança pública hoje. Né? Enfim, são essas coisas do Rio de Janeiro. Mas eu concordo com o Flávio, no que diz respeito assim. A gente espera que não chegue à situação do Espírito Santo. Ninguém deseja, porque é bom lembrar que tem mais de 100 homicídios ocorridos no Espírito Santo com o advento do movimento. E também então, é claro que essa é uma situação muito delicada e muito grave. Agora, também acho que o movimento das esposas, filhos, mulheres, é um movimento feminino, né? Hegemonicamente feminino, é bom que se diga, né? É um movimento legítimo. Ele é um movimento e é pacífico. Eles estão na porta dos batalhões, é um método que achou. Claro que tem consequências. Agora, é um movimento legítimo por quê? O Espírito Santo é o segundo pior salário de policial do Brasil. Pior é a Paraíba, o segundo pior salário é o Espírito Santo. Há uma defasagem salarial gigantesca, então a reivindicação é justa. Isso é indiscutível. É claro que quando você paralisa... São 7 anos sem reajuste. Você botar na conta da caneta, praticamente o poder de compra reduzido à metade. Mas aí, Flávio, tem uma outra questão também, que é o seguinte: a situação no Rio de Janeiro não é tão melhor assim. Porque vale lembrar que o Rio de Janeiro é o 7º pior. O Rio de Janeiro é o 7º pior, com um custo de vida que não se compara ao Espírito Santo, que não se compara à Paraíba. É muito mais caro viver no Rio de Janeiro, né? O poder de compra é muito menor. E numa situação onde esse ano, e a gente já conversou sobre isso, são 19 policiais que morreram esse ano. Né? Numa média quase de um policial a cada 2 dias assassinado no Rio de Janeiro, em condições... 24 horas foram 2, né? Em condições precárias, um número altíssimo de suicídio, as condições precárias. A gente pode debater, pode divergir sobre qual é o melhor modelo de polícia, né? Agora, a polícia em si, ela é essencial para qualquer país. Tem que ter polícia. Agora, qual é a polícia? A gente pode ter opinião diferente, divergir, aprofundar. Tem que ter polícia. Agora, esse é um movimento que a gente tem que tratar com muito cuidado, é muito delicado, porque não envolve só a polícia, envolve o conjunto da sociedade, é isso. Né? Se você não tem a polícia na rua, você tem consequências muito sérias. São poucas as profissões, né, que tem esse limite. É o caso, por exemplo, do médico também, você pode achar mais uma ou outra, mas, enfim, que tem um limite muito grande. A gente espera que não chegue agora. Tem uma responsabilidade grande do governo, né? E a gente vive um momento de desgoverno no Rio de Janeiro. Né? É como se não existisse governo no Rio, uma incapacidade gigantesca de diálogo, de alternativa, de proposta. E a gente sabe que hoje, se o policial do Espírito Santo está dizendo que quer aumento, aquele quer receber o 13º. Né? É bom a gente lembrar disso também. Então tem uma legitimidade. É um reajuste, né? Não, sim, mas é isso, o cara quer o 13º, não recebeu o 13º. Mas lá no Espírito né? Santo, eu digo. Então a gente, é legítimo, por um lado, e é delicado por outro, e eu acho que a gente tem que debater mesmo, tem que acompanhar. Aproveitando que você falou, tem um leitor, o Lucas Vinícius, também pede para a gente tocar nesse assunto. Você falou sobre o modelo, e Flávio falou também sobre a dificuldade que a polícia tem de levar sua reivindicação por conta de ter exatamente, tem uma lógica militar. Sim. E o Lucas Vinícius fala sobre isso. Gostaria que falassem sobre o tema da desmilitarização, tendo em vista que é um tema importante e que uma grande parcela da sociedade brasileira desconhece. Sim. Aí é um tema que é caro ao Freixo falar sobre desmilitarização e é caro ao Flávio defender a militarização. Acho que temos 2 pontos de vista diferentes aqui, como estamos falando sobre a questão da segurança pública. Eu acho que vale a pena, voltando ao Flávio, que foi o primeiro a responder sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse sobre essa posição. Eu sou completamente contra a desmilitarização. Né? Se só desmilitarizar fosse a solução, a gente olharia para a Polícia Civil ou para outras organizações de segurança que não são militares, como se elas fossem modelos, e não são. Então eu acho que a questão aí de militarização está muito mais ligado a conceitos que são fundamentais e importantes que sejam mantidos, de hierarquia,
de disciplina, de correção. Agora, o que a gente tem que discutir, né, primeiro, intramuros. O que é que acontece com essa tropa dentro dos quartéis? E eu presidi em 2014 uma comissão especial para propor um novo regulamento disciplinar, né, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Né? Porque tem lá, por exemplo, hoje no regulamento disciplinar, e faço aqui já uma ressalva, que é importante que tem que ter, tem que ser rigoroso, tem que funcionar. Agora, ali hoje tem tanta subjetividade na sua lei, dá tanta margem para interpretação, né, que um coturno sujo pode não dar nada e pode dar 10 dias de cadeia. Você restringir a liberdade de alguém por causa de um erro administrativo é algo que precisa sim ser discutido. Em situações que são, né, mais caras para a corporação, como insubordinação, eu estou falando das questões administrativas. Aí sim a gente discute se cabe ou não cabe a prisão administrativa. Né? Vai ter um Réveillon no Rio de Janeiro, aí a polícia resolve faltar do serviço do Réveillon, que é importante, né? Milhões de pessoas no Rio de Janeiro, na orla de Copacabana. Uma falta nesse dia tem que ser punida severamente. O policial tem que ter a consciência de que se ele faltar com a sua obrigação, ele vai sofrer uma sanção proporcional, né, ao impacto negativo que isso está trazendo para a sociedade. Então tem que discutir questões pontuais que reduzam a subjetividade dessas punições administrativas. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça de policial, né, porque quando ele comete um ato grave, uma extorsão, um sequestro, né, enfim, qualquer outro crime bastante grave, ele comete um crime previsto no Código Penal Militar. Então, independente de ter o regulamento disciplinar, ele vai responder por aquilo na justiça, ele vai ficar preso, ele vai ser condenado por aquilo. Então, não é defender o mal policial, é só trazer um regulamento mais humano, mais sensível e que leve em consideração hoje a realidade do policial, que não é mais a mesma realidade da época em que entrou em vigor o regulamento disciplinar da PM, foi em 1983, anterior à Constituição de 88 ainda. Está previsto lá, por exemplo, que a policial militar, por exemplo, que usar uma cor de esmalte extravagante, ela pode ser punida. Até que ponto isso é usado ou não é, mas sempre que quer se praticar um assédio moral, e não tem que ser instituição militar, pode ser instituição civil, isso é usado, né, para efetivar esse assédio moral. Então são questões que têm que ser discutidas, mais publicidade, né, nos atos da corporação, acho que isso vai ajudando a valorizar a carreira, né, mais seriedade nos processos administrativos. Então a gente percebe que se for nessa linha uma reforma intramuros, a gente não está nem falando, repare, não estamos falando de despesa, de salário, que é importante, está falando de tratamento dentro da instituição, o que não tem nada a ver com ser militar ou ser civil. Então, nesse aspecto, eu defendo sim uma corporação militar, que é importante, ostensiva e que há séculos está aí prestando bom serviço. Gostemos ou não, a gente vê que o problema não é a polícia que aumenta a violência, é a falta dela que gera violência. Sem dúvida alguma, a falta da polícia gera violência e determinadas ações policiais podem também, evidentemente, gerar violência. As duas coisas. A gente quer melhorar a polícia sempre. Isso é o objetivo comum. Né? Sempre eu falei, vamos querer melhorar a polícia. A gente pode pensar diferente. Nesse ponto tem diferença. Quando a gente fala de desmilitarizar a polícia, o primeiro ponto é pedagógico. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que isso quer dizer, que a maioria não sabe, né, Flávio? Então, por exemplo, não quer dizer que a polícia vai andar desarmada. Tem muita gente que me para na rua e fala assim, mas você é a favor da desmilitarização da polícia? Como é que a polícia vai andar desarmada? E não é isso. Em nenhum momento a desmilitarização passa por desarmar a polícia. Na verdade, é uma grande reforma da polícia que se propõe. É uma reforma. E reformar a polícia é reformar algo muito maior, que extrapola a polícia, inclusive. Né? Você tem que reformar todo o sistema de justiça criminal, a polícia é dentro disso, porque está muito ruim, a gente vive um momento muito ruim. Se não tivesse muito ruim, a gente não estava tendo necessidade de greve da polícia, não estava tendo o aumento dos homicídios, não estava tendo, né, o caos que a gente estava vivendo urbano. Então não está bom. Né? Pensar numa reforma, e aí eu queria sugerir uma coisa importante. Tem um texto, que é a PEC 51, que está tramitando no Senado, né, que é uma proposta da reforma da polícia, que também é chamada de desmilitarização da polícia. Eu acho que as pessoas podiam consultar lá a PEC 51 no Senado para entender o que é isso. Eu mesmo discordo de um ponto ou outro ali, mas é um ponto inicial. Isso é um absurdo, assim, isso é um negócio, isso a gente tem acordo. Isso é um absurdo, isso só existe porque tem uma lógica
militar. E não é com isso um discurso contra os militares. Existe o exército, existe o corpo militar. Agora, a polícia tem que ser militar? A polícia tem que ser um braço do exército, que é oriundo ainda do exército. Por isso que é polícia militar, porque ela é oriunda estruturalmente do exército. A gente não vive mais um tempo da ditadura, a gente vive um tempo da democracia. A polícia tem que estar preparada para a democracia, inclusive interna. Eu não concordo com a rigidez e com a lógica que separa praças dos oficiais. Eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que hoje quem está morrendo, quem está na ponta, quem está em péssimas condições são os praças. E muito por relação com essa estrutura militarizada que você tem. É esse praça que não tem voz, é esse praça que não consegue ter carreira, né? Ou pelo menos não tem a carreira que ele gostaria, ele não tem uma expectativa, ele é jogado para uma lógica de guerra, que aliás o efeito militar nos traz, a lógica da guerra. É preparado para a guerra. E na guerra, Flávio, é matar ou morrer, que é o que a polícia faz, mata e morre. E não tem vencedor. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, é como se fossem aqueles filmes de grandes batalhas que a gente assiste, né? Tem um grande exército de um lado e tem um grande exército do outro. Esses exércitos se enfrentam. Aí no filme morre aquela quantidade absurda de gente, é como se fosse isso. Esses caras que morrem no filme, você nunca sabe quem era aquele ator, quem era... Na vida real não é assim. Aquela pessoa que morre ali tem família, tem filho, né? Tem história. Então a gente precisa quebrar um pouco essa lógica militar. Isso é melhor para a polícia. Foi feita uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que constatou, tem 2 anos isso, que 77% dos policiais consultados sobre a desmilitarização, quando entenderam o que quer dizer, concordaram com a desmilitarização. Da própria polícia, é uma pesquisa recente. A gente pode até publicar isso depois no nosso site. Então esse é um bom debate para a gente aprofundar, mas principalmente para desmistificar. Não é andar desarmado, né? Então, por exemplo, a ideia do ciclo único. O cara entra como polícia ostensiva, mas ele tem uma carreira que chega um momento que ele pode ir para uma polícia investigativa ou para uma polícia... Mas ele pode, por exemplo, entrar soldado e terminar coronel. Mas que tem uma perspectiva de carreira possível. É melhor para a polícia. É melhor. Isso quer dizer que o Estado perde o controle sobre a polícia? Não. Não. A gente não tem que perder controle sobre o professor, sobre o polícia, sobre o médico, sobre ninguém, né? Enfim, então é uma concepção de polícia. É um bom debate. Um comentário em cima do comentário do Freixo. Claro. É que na vida real nós estamos em guerra. Isso é um fato, alguém discorda disso. Então o que está acontecendo no Espírito Santo mostra para a gente a importância da polícia ser militar e ser subordinada ao exército. É o que está acontecendo lá. Se fosse desmilitarizada, se não fosse subordinada a ninguém, aí como é que eu resolveria? Mas isso compensaria. Estado, Flávio, mas tem que haver uma hierarquia em relação às Forças Armadas, por isso não é à toa, né, que há décadas as Forças Auxiliares, Polícia Militar e Corpo Bombeiro, são subordinadas às Forças Armadas. E tem que ser assim. Mas não precisa. Tanto é que na Polícia Militar, nos bombeiros, você chega até coronel. E deixa eu nas Forças Armadas você vai, tem um generalato. E na Polícia Militar? Tem essa hierarquia. E na Polícia Militar, o soldado chega até onde? Até onde ele quiser, só ele fazer a prova. Ah, não, mas aí ele tem que deixar de ser praça, tem que ser oficial. Mas o oficial faz a prova, e quantos conseguem na vida real? Mas quantas vagas tiverem. Na vida real. Tem vários, hoje na Polícia Militar, vários oficiais são praças. Eu queria aproveitar essa pergunta e o Freixo falou sobre os 2 exércitos se enfrentando, e aí me veio muito a imagem de ontem, aquela praça, mais uma vez, aquela praça de guerra em torno da Assembleia Legislativa, quando a gente viu mais uma vez a imagem de polícia enfrentando polícia. Né? Algumas imagens impressionantes. Algumas imagens muito impressionantes. É um dilema que eles vivem ali, né? Então aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que conhecem, vocês que estão ali ambos, né, por força do trabalho que fazem nos seus mandatos, têm muito contato com as tropas lá, com as pessoas que estão na rua ali, de um lado e de outro. Nós 2 juntos já recebemos inúmeras vezes. Como vocês estão vendo, como é que vocês estão vendo ali, como é que sai essa polícia do que a gente viu ontem? A pergunta, como é que uma polícia que está ali enfrentando o seu companheiro do outro lado vai sair disso depois? Sai dividida? Como é que um policial que está ali enfrentando um outro policial do outro lado vai sair depois disso tudo? Porque a gente vê imagens impressionantes de policiais encurralados, policiais sendo atacados por outros policiais, outras forças de segurança. Ontem nós tivemos problemas, e tem imagens sobre isso, da polícia que estava trabalhando fardada com outra polícia. Exato, por militar, isso que do choque militar. Tem imagens sobre isso. Aí é uma loucura completa. Né? E é isso que eu pergunto, como é que vai sair depois, quando acabar um dia acaba essa votação, um dia isso tudo vai acabar? Quais são as fraturas que saem disso? Como é que essa polícia sai disso? Uma polícia que enfrenta a si
né? Não é uma guerra entre irmãos. Não é a primeira vez que está acontecendo, isso já aconteceu há um tempo atrás. Agora, o que eu estou vendo hoje na Assembleia, e só corrigindo uma premissa sua, é que em determinado momento, como também aconteceu em várias oportunidades de protesto no Rio de Janeiro, né, não dá para falar que são policiais atacando policiais, né, que são bombeiros atacando o batalhão de choque. São mascarados, né, que trazem coquetel molotov de casa, né, que fazem, não sei o nome daquela, eles montam os rojões. Nós tivemos também um conflito montam os rojões aí. Também. Mas quem dá o start disso é sempre esse pessoal de Black Bloc. Isso aí qualquer filme que você vê, qualquer imagem, qualquer vídeo, mostra. E quando começa a troca, aí parece que há um esquecimento das funções. Tem de um lado, mas tem de um lado as pessoas que estão ali cumprindo o seu papel, a sua obrigação, né, como policiais, o juramento que eles fizeram, né, e do outro as pessoas que estão ali, a gente pressupõe, né, que são policiais, são bombeiros, são inspetores penitenciários, mas que estão ali pacificamente e não começam um conflito. Agora, quando começa a bomba para um lado, aí devolve a bomba para o outro, aí fica meio nós contra eles. Uma das maiores lideranças sindicais dos agentes penitenciários tomou um tiro de bala de borracha no momento que não tinha nenhum manifestante mascarado. Não foi nessa, foi no anterior. E nós sabemos que esses conflitos existem. Eu não estou ali para falar qual foi o que ocorreu, se aconteceu alguma coisa antes ou não aconteceu. Isso aí é... Estavam reunidos já dentro da Assembleia. Pode ser verdade, mas eu não posso te garantir que foi isso que aconteceu. Agora, então, só para voltar uma coisa... Beleza, a gente sabe que a polícia está ali cumprindo, assim, agora, é um momento muito ruim, né? Um parlamento, eu costumo dizer que tem duas coisas atrás das grades do Rio de Janeiro, né? O Cabral de um lado e a Leste do outro, os dois atrás das grades, o que mostra uma crise profunda da política do Rio de Janeiro, que gera isso. É um caos absoluto, né? E é isso, o batalhão de choque que está sem 13º, está lá reprimindo muitas vezes, o policial civil, tinha muitos policiais civis. Eu encontrei com eles ontem. Vários policiais civis ali ontem, que estavam ali. Então, eu cheguei a gravar um vídeo, inclusive, né, fazendo um apelo para os policiais, agentes penitenciários e bombeiros, não irem armados, com as suas armas, para a manifestação, porque a gente está à beira de ter uma grande tragédia. Claro! Né? E ninguém quer isso, ninguém quer um corpo na frente da Assembleia Legislativa. E a gente pode ter isso. No fundo acontece uma briga, né? Porque o buraco que está o Rio de Janeiro especificamente, eu não tenho dúvida que é por causa de corrupção. Ontem a gente viu lá o Tribunal de Contas aprovando um relatório, inclusive, de rombo de mais de 10 bilhões de reais. Na Previdência, isso. No Rio Previdência. Que é um debate que a gente vai fazer lá. E você pega quais são as empresas que eles abriram fora do Brasil para viabilizar empréstimos, são empresas abertas pelo Alberto Youssef. A pessoa que está... Mas são membros desse governo. O doleiro que está ali exatamente articulando toda essa corrupção. Então eu digo o seguinte, né? Eu não sei tem a lista da Polícia Federal que tem o nome do Pezão numa lista de corrupção. Eu não sei qual é a solução da crise, mas eu sei quem pode resolver. Isso eu tenho certeza que o Freixo vai concordar comigo. Chama-se Sérgio Cabral. É só a gente convocar ele na Assembleia, faz um ofício para a SEAP, para ele falar onde está o dinheiro que ele tomou das empresas, onde está o dinheiro que ele desviou do Rio Previdência. Não adianta, mas é a quadrilha dele. Então eu digo o seguinte... Tem uma estrutura de poder do PMDB ali. Quando a gente olha o rombo do Rio Previdência... Que eu enfrento há muitos anos. Só para concluir uma coisa. A gente está discutindo essa crise toda, o pacote do governo, por quê? Por causa principalmente do rombo da Previdência. Aí quando a gente tem a notícia de que a Previdência está quebrada também por causa de roubo, e a gente vai meter a mão no bolso do servidor público para resolver essa crise, eu acho que isso que gera a indignação, que tem levado mais as pessoas para a porta da Assembleia. Contra esses projetos do governo, é muito mais uma posição de botar o dedo na cara de quem foi responsável por isso, de que ele agora tem que resolver a crise sem prejudicar o chefe de família. Imagina você começar a ter que viver, né, do seu salário que você está acostumado mensalmente com 50% a menos, que essa é a proposta do governo. A proposta do governo é de 11 para 14, mas 8 dá um desconto de 22%. Metade do... O problema é o seguinte, é isso, assim, a gente apresentou... A nossa bancada apresentou proposta concreta. A gente não está concordando, por exemplo, com a privatização da SEDAI, né, porque é uma moeda de troca para o governador não perder a cabeça dele. Primeiro que a água é um bem essencial, um direito humano fundamental. Não pode ter acesso à água só quem pode pagar. A gente sabe que a SEDAI tem problema aberto, tem que melhorar aberto, mas não é privatizando. E esse governo não tem proposta de nada. Né? E aí, só para terminar, Berê, assim, essa crise de governança tão grande no Rio de Janeiro por um lado, uma estrutura corrupta de muito tempo. É uma estrutura corrupta que está fazendo 10 anos de aniversário, então está muito enraizada para outros órgãos, inclusive. Essas denúncias que levaram o Cabral, Flávio, para a prisão, eu fiz em 2010, envolvendo, inclusive, o escritório de advocacia da Nação. Fiz para o Ministério Público. Agora que está com
Por que não investigaram antes? Então tem uma estrutura corrupta, eu nunca votei nesse cara, faço oposição desde sempre. Agora, tem saída para essa crise, que é uma crise que desdobra na segurança pública, que é uma crise que desdobra no sistema penitenciário, que é uma crise que desdobra na vida real das pessoas, que a gente precisa ter a responsabilidade, mesmo tendo divergência, de buscar uma saída, porque as pessoas, é isso, aposentado hoje não compra mais remédio, está tendo crise, está morrendo. Ontem nós tivemos outro policial civil, não sei se você soube, ontem nós tivemos um outro policial civil que se suicidou. Tem uma pesquisa da professora Deise Miranda, da UERJ, aliás, UERJ, né? Enfim, já falando em crise, né? Aí a UERJ, uma professora Deise Miranda da UERJ faz uma pesquisa sobre suicídio nos policiais. Eu vou te entregar a cópia dessa pesquisa. É muito importante. A proporção, Berê, é de 6 vezes maior. A chance de ter um suicídio de um policial é 6 vezes maior do que a de qualquer outra pessoa. Então a gente está tratando de algo que é muito sério. Né? Muito sério. Tanto que a gente está falando agora a gente fala sobre segurança pública nesse momento. A gente antes discutia na Assembleia, a Assembleia está parada nesse pacote há meses e não se discute mais nada. Por exemplo, projetos de segurança pública mesmo não se fala mais na Assembleia Legislativa há muito tempo. Quando o último projeto que se falou de segurança pública, que eram os UPPs, foram naufragando e a gente não tem mais... Há quanto tempo não se fala no UPP, né? Usando isso como gancho, eu queria fazer uma pergunta, na verdade são duas em uma. Primeiro é sobre a questão da efetividade dos gastos do governo. A gente teve um orçamento para a parte de segurança que quadruplicou nos últimos 10 anos, desde que o Sérgio Cabral entra no seu primeiro mandato. Você tem os números do ISP, não me deixam mentir, a gente até fez a capa do jornal na semana passada, o pior ano das nossas vidas. A gente tem com alguns números aqui, se vocês quiserem que eu lembre, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 19.583, aliás, desculpa, pulando esses, foram quase 100 mil pessoas foram assaltadas em via pública. Ou seja, é um recorde de roubos a veículos, recorde de roubo de carga, e voltamos à quantidade de homicídios anterior ao início das UPPs. Homicídios foram 5.033 no ano passado, ou seja, 833 homicídios a mais que em 2015, 19,8% de aumento, como disse Rafael, voltando no vídeos anteriores às UPPs. E uma coisa que reflete muito no dia a dia do cidadão, voltando a eles, é quase 100 mil pessoas assaltadas em vias públicas e 13.828 assaltadas em ônibus, que são os números que refletem mais no dia a dia das pessoas, né? Assalto na rua e no transporte. O que eu queria entender é o seguinte, nunca tanto dinheiro foi investido em segurança no Rio e nunca os números estiveram tão altos. A série histórica vai desde 91, que o Rio começou a contar crime. O que eu queria saber é o seguinte, o que deu errado? E 2, o que e por que deu errado? E 2, estamos em crise agora, o Estado está numa crise financeira, como melhorar? E uma das propostas desse movimento dos policiais é justamente por condições de trabalho. Ou seja, se investiu como nunca e os policiais ainda continuam tendo essa demanda por melhores condições de trabalho. Como investir em melhores condições de trabalho em tempo de crise? São essas duas perguntas. Em primeiro lugar, né, quando o vereador Pezão pediu licença para o tratamento de saúde dele e o Dornelli esteve na Assembleia, a primeira coisa que eu sugeri a ele, né, ele perguntou qual é o caminho para a gente começar a pensar numa melhoria na segurança pública. Eu falei, comece exonerando o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. Porque se ele inicialmente teve uma importância em otimizar, em colocar em prática esse projeto de UPPs, e a gente lembra, as primeiras UPPs, qual era o critério? A Polícia Militar tem logística para começar, pelo Dona Marta, pelas primeiras UPPs, depois o critério começou a ser o critério político. E aí passou a ser um projeto de governo, parou de ser um projeto de Estado. E aí o que reelegeu, inclusive, o Sérgio Cabral foram os policiais militares, com esse projeto de UPPs que até então não apresentava tantos sinais de fadiga. Mas aí começou a ser colocado como solução para qualquer problema na segurança de grande impacto, a criação de uma UPP. E o caminho não é esse, a gente não é logisticamente possível colocar UPPs em todos os lugares. Então hoje o que acontece é um grande efetivo da Polícia Militar aplicado em UPPs, portanto numa área, num território muito menor do que os batalhões, por exemplo. Os batalhões, por sua vez, não conseguiam repor o pessoal que ia passando para inatividade, ou que tinha problema de saúde, ou que morria, enfim, que saía da corporação. Os efetivos hoje dos batalhões são reduzidos, das UPPs são enormes e acho que pouco efetivos. Então hoje a gente tem que ter a coragem, o secretário de Segurança tem que ter a coragem de rediscutir, se não é o caso, algumas UPPs, principalmente aquelas
onde a vida do policial está em maior risco, para esses efetivos serem redistribuídos entre os batalhões. Você vai em Caxias, por exemplo, lá tem uma única UPP fora da região metropolitana, a UPP de Manguinhos. Lá são um pouco mais de 200 policiais militares para tomarem conta Mangueirinha, de uma comunidade. E enquanto o batalhão de Duque de Caxias, o 15º, tem pouco mais de 600 homens para uma área infinitamente maior. Então, e pior, o policiamento do batalhão, ele não pode sequer ter alguma harmonia com o policiamento da UPP. Então o policial que trabalha no batalhão de Caxias não pode entrar na área da UPP da Mangueirinha. Quer dizer, não há uma sintonia, é uma sobreposição, né, de serviços, um desperdício. Então, se, por exemplo, eu citei mas no levantamento que eu fiz, Freixo, sobre aonde os policiais que trabalham no UPP mais são mortos e feridos, né? Pouco mais de 40% são em 5, 6 UPPs na região do Complexo do Alemão e Vigário Geral. Quer dizer, por que que e aonde há maior letalidade, aonde os policiais militares trabalham para não morrer, quem dirá para dar segurança para aquela população. Então tem que ser revisto. Só para completar, assim, tem um ponto que é de muito acordo. Ninguém de nós pode ser contrário à ideia do policiamento comunitário ou do policiamento de proximidade. Por isso que eu falo em alguma. Tem que deixar isso claro também, né? Assim, a ideia do policiamento comunitário, a ideia do policiamento de proximidade é uma boa ideia que deu certo em vários lugares do mundo. Né? Porque a polícia não tem que ser inimiga da população. Quando a gente fala que a gente está em guerra, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, na consequência que tem para a tropa, inclusive. Porque senão existem os senhores da guerra, né? Os que se beneficiam da ideia da guerra, inclusive. Né? Você vende mais armas, você vende mais munição, você tem toda uma economia, e na verdade quem morre é o praça, que às vezes até você acha que fala o nome dele, mas na verdade o cara está estropiado ali na vida. Então assim, mas a Polícia Civil também não é boa, a Polícia Civil está militarizada. A nossa Polícia Civil está militarizada. Tem uma lógica militar na própria Polícia Civil. Hoje, por exemplo, quem é preso no Rio de Janeiro é preso em flagrante. Poucas pessoas são presas, pouquíssimo. O percentual de gente presa por investigação é mínimo. É mínimo. Porque há uma lógica do controle. E paga-se um preço muito alto por isso. A crise da segurança investiu muito. E o problema, nenhum de nós vai defender menos investimento na segurança. Agora, se investiu muito na lógica, infelizmente, isso caiu para uma lógica eleitoral. Pegaram a segurança pública e se utilizaram da segurança pública para reeleger governador e para eleger suas bases. Isso é fato. Esse é um dos vetores muito significativos da crise da segurança. E aí o mapa das UPPs é muito revelador. O mapa das UPPs não dialogava com a crise da segurança pública. Dialogava com um projeto de cidade que tinha a ver com mega eventos, que tinha a ver com interesses econômicos e que tinha a ver com interesse eleitoral. O Cabral se reelege, vamos falar a verdade, o Cabral se reelege fundamentalmente com a lógica das UPPs. Que tem pontos que são positivos e é importante se dizer isso. A lógica do policiamento comunitário é boa. Agora, não houve uma outra polícia. Não houve democracia na relação Estado-favela. É isso. O Estado não entra com nada, não tem educação, não tem saneamento, não tem, agora vai ter menos saneamento ainda, não tem nada, e entra com uma polícia que cai entre nós. Flávio, você foi comigo no Cefap, visitar o Cefap lá, a gente foi pela Comissão de Direitos Humanos na época, né, que eu ainda presido, porque houve a morte de um policial, estou falando do Paulo Aparecido, é bom lembrar o nome dele, tem memória. Ele foi morto, vocês fizeram matéria, ele foi morto no treinamento para ser soldado da UPP, né, ele foi morto por tortura, dentro da formação da Polícia Militar, né, num sol, né, onde é o Cefap, o lugar mais quente do Rio de Janeiro, o sol estava de 50 graus, botaram o garoto para fazer exercício no asfalto quente, o garoto morreu. Né? Então, assim, tem toda uma lógica, não se mudou a concepção de polícia, não se enfrentou um debate da reforma da polícia para essa polícia de proximidade ser realmente... Polícia de proximidade não é a polícia fazendo o que sempre fez perto de você. Não. Né? É uma outra concepção de segurança pública que tinha que nascer. E o debate da segurança pública não pode, para o bem da polícia, ser feito só com a polícia. A gente precisa... A capacidade de investigação da nossa polícia é pequena. As condições de trabalho da Polícia Civil são péssimas. Mais do que isso, Flávio, a gente fala da lógica da guerra, né? É claro que os números, as armas, mas cadê o controle das armas? Cadê o controle das armas? Nós fizemos uma CPI, tu sabe disso. Fizemos uma CPI sobre tráfico de armas e munição. Ah, mas a fronteira não é protegida. Munição. Munição não vem de fora. A munição é produzida no Brasil. Toda a munição utilizada no chamado crime vem do Brasil. Quem é que controla isso? Qual é o investimento que tem nisso? Então se investiu muito, mas se investiu mal porque a lógica era eleitoral e não de uma outra segurança pública. Mas lá no Cefap, nessa visita que a gente fez uma coisa também ficou bastante clara. Com essa politização, sim, de aproveitamento, né,
da polícia, do serviço da polícia, e a palavra pacificação, depois para proximidade, os policiais foram treinados para fazer uma política de proximidade. Então, a política de proximidade é hoje o que faz, por exemplo, esses policiais que trabalham durante as folgas, né, nos programas Lapa Presente, Centro Presente. Isso é política de proximidade. Agora, pega esses caras, né, que vêm lá do interior, muitos que fizeram concurso para servir no interior. Aí, por causa da política, obrigam-nos a ficar aqui nas UPPs, na região metropolitana. E bota para trabalhar num cenário de guerra, que não tem nada de proximidade, questão de sobrevivência. Esse é um dos maiores equívocos também. A polícia parou, né, mudou inclusive a sua forma de fazer o treinamento. Agora, eu acho que é óbvio que os excessos têm que ser combatidos, Peixe. Mas não adianta, porque, olha só, a realidade do Rio de Janeiro é só o seguinte, né, a realidade que o policial militar enfrenta aqui no Rio de Janeiro, ela exige um treinamento rigoroso. Então, lembra que mas eu queria muito rigoroso. Vocês são favoráveis ou não a que o governo retroceda com as UPPs? Algumas. Sim ou não? Não, olha só, do jeito que está hoje, você não tem nada ali. O que está acontecendo hoje no Complexo do Alemão é muito grave. É para todo mundo. Não, o primeiro dia de aula, nenhuma criança foi para aula. Não, quem fica dentro do Alemão é o BOP, não é o PP. O primeiro dia de aula no Alemão, nenhuma criança foi para a escola. Né? Então, é um desespero completo. Porque também, Flávio, qual foi a política de mediação de conflitos nas UPPs? Qual foi o investimento em mediação de conflitos das UPPs? E ninguém aqui está sendo contrário à política de proximidade. Depende, agora, depende de qual PP. Não tem. Que tem algumas que, obviamente, tem a política de proximidade, em que a população acaba abraçando ali, aceita e o negócio evolui. O que não dá é pra gente achar que tem uma lógica da guerra e que o território da guerra é a favela. E que na favela tudo pode acontecer, que tem que ter violação. Você não pode generalizar. Não em pode. Alguns lugares é guerra, não tem... Mas não é a lógica da... Mas a guerra é matar ou morrer. Aí depois não dá pra reclamar que tem policial morrendo ou matando. Se a gente entende que existe uma outra lógica que pode ser feita. Tem conflito. A lógica da guerra tem que tomar muito cuidado, porque isso vira uma cultura. Claro que ele tem que estar preparado para tudo. Ele tem que estar preparado para tudo, lógico. Eu gostei da pergunta do Rafa. Quando ele pergunta se vocês acham que deve acabar ou não com o PP. Porque a gente tá voltando a... A gente ela já não acabou, discute... Em alguns lugares ela já acabou. Mas assim, acabar, que eu digo, é retirar e voltar para os quartéis normais, redistribuir os policiais para o policiamento ostensivo, de volta para os quartéis do asfalto. Isso custa caro, a gente sabe que isso custa caro. O que vai fazer? Qual custa político? Mas a verdade é essa. É isso. Vai aceitar que acabou e que a ideia morreu, enfim. A questão é saber quando vai aceitar que acabou. A questão é quando... Vamos ser honestos, Flávio. A questão é quando vai aceitar que acabou. Tem alguns lugares que você não tem policiamento comunitário, você não tem. Né? Como você tem aqui, onde a maior letalidade de policiais, por exemplo, é um bom critério para você começar a rever essa a gente tem a polícia que mais mata e que mais morre. Né? Homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Né? É a tragédia do Rio de Janeiro. Então, a polícia estava de greve, não foi? Mas é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. As duas coisas, pela lógica da guerra. A lógica das UPPs, ela já acabou. Não acabou em alguns lugares, evidente. Em alguns lugares está lá, mas não houve a formação de uma outra polícia. Não há um controle sobre isso. Não há participação efetiva, não há um outro papel. Mas é reconhecer que as UPPs não deram certo e acabar com reconhecer que o fim das UPPs é voltar com os policiais para os seus quartéis, acho redistribuir os quartéis, meio termo, como eu falei. Manter algumas É o meio termo. Porque realmente é inegável que em alguns locais, principalmente onde a gente percebe que é um território menor, em que o relevo colabora para que o trabalho da polícia seja feito de uma forma mais efetiva, em que não demande uma quantidade muito grande de policiais para manterem aquele determinado território, é sob o domínio do Estado. Agora a gente está falando aqui do Complexo do Alemão, é o típico lugar que não tem sentido ter o PP lá dentro. Então tem que fazer uma nova imagem, porque aquela tomada do Alemão, aquela tomada aquela imagem emblemática e tal. Mas Beleza, tem que ter controle de arma. Tem que ter controle de arma. Da sabe qual é o problema? Fica sempre secundário o debate do controle da arma e do controle da munição. Fica sempre sem controle. Fica sempre sem. Mas é o controle. Mas quem controla é o Estado. Lógico, mas tem que ser. E não é só o debate da fronteira existe, claro que existe. Mas a gente sabe que não é só o controle da fronteira. E a gente fez uma CPI, tem um documento que eu vou disponibilizar depois também. Tem lá uma falha enorme do controle completo das armas. Você sabe disso. Na mão dos marginais isso é indiscutível. Mas, Flávio, a produção, o marginal ele não produz a munição. Quem produz é a CBC. A população está desarmada. Quem produz é a CBC. E a população ordeira está desarmada. Da fábrica para a mão passa por muita gente. Da fábrica, a mão passa por... O cara não bate na porta da fábrica da CBC e compra um lote. O que aconteceu agora no Espírito Santo é muito emblemático, Freixo.
né, porque a polícia fez o que fez lá, a população sofre as consequências e a população está desarmada. Alguém discute hoje a efetiva necessidade do capixaba de ter uma arma na sua casa para se defender? Para defender a sua família? Alguém discute a efetiva necessidade? Não discute. E nós não estamos aqui no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo. O dia a dia já não é assim. Se o Estado oferece, o Estado não consegue, é humanamente impossível dar segurança a todos ao mesmo tempo. Mas não dá para propor que cada um substitua a segurança pública. Não é substituir, isso é uma falácia, isso é um argumento falacioso. Não é substituir, é a pessoa ter a liberdade, o direito de escolha. Você pode querer não ter arma, eu posso escolher ter arma, se eu estou preparado para ele, cumpro aqueles requisitos, para defender a minha família, para defender a minha integridade física. Mas existe uma coisa chamada segurança pública. As armas salvam a sua vida. Claro, lógico, por causa da CPI das milícias. Sim, você era com segurança armada. Claro, por causa da CPI das milícias. Gostaria de não precisar. Não são as armas que te defendem, são as pessoas armadas que te defendem. Bem preparadas que nunca precisaram usar. Por que o cidadão comum não pode ter esse direito se ele quiser, se ele cumprir os requisitos legais? Mas porque vai aumentar o número de população. Voltando à Assembleia Legislativa e a questão da segurança, a gente... Uma hora eu acho que essa votação desse pacote, das medidas fiscais, vai ter que chegar ao fim, né? A gente espera. Eu acho que vai chegar vai chegar ao fim, seja lá aprovado ou reprovado. Depender de mim, ele já tinha saído. Eu consegui ganhar no TRE, que a eleição dele foi legal. Mas eu fico preocupada quando a gente volta a falar sobre segurança e esse debate sobre segurança dentro do parlamento, como o nosso programa fala sobre vida real, parlamento, a discussão das questões da gente no parlamento. O parlamento não discute segurança pública há muito tempo. A gente até discute, né? Mas aquela a gente discute nas comissões. Discute nas comissões. O governo escuta, mas não ouve. Discute. Discutir é uma coisa, conseguir pegar essa discussão e transformar algo efetivo, aí o governo não... Eu fiquei meio preocupada, assim, qual que seria o futuro que a gente tem? A gente tem uma tropa sucateada. Ontem a gente botou... Desestimulada. Ontem mesmo, na manifestação, não sei se vocês chegaram a ver, a gente postou uma imagem há pouco, uma bomba de efeito moral, tinha uma validade até 2013, estava sendo usada ontem lá na manifestação. Então, assim, tem uma tropa sucateada, sem recursos. Tem que ver se não compraram a validade vencida, tá lá. Estava esquecido em algum lugar lá. Então, a gente tem né, a gente tem mostrado os recursos cada vez mais escassos, um projeto com validade vencida, né, que é o projeto das UPPs. Qual é o horizonte? O que é politicamente... Você ainda tem um sistema penitenciário explodindo. Um sistema penitenciário que era o nosso ideia inicial para a gente conversar aqui. Explodindo. Qual é a política pública de segurança que a gente pode pensar para o futuro? Diante disso tudo, sim, é claro, a gente tem essa questão dos recursos exíguos mesmo, que a gente sabe que vai tratar com pouco dinheiro daqui para frente mesmo, não vai ter essa infinidade de recursos que o Rafael contou que a gente teve aí no passado, a gente vai ser a política da mão para a boca mesmo, o recurso que entrar, o recurso que vai ter para manter a tropa funcionando e olha lá, mas se tivesse ao menos uma política pública estabelecida, ou pelo menos alguma coisa, né, uma diretriz, um norte, existe uma diretriz, um norte, a Assembleia está discutindo isso com o governo, ou o governo acena para alguma coisa, ou vai ficar tudo solto, sem uma diretriz? O governo não ouve nem a base deles, o governador não ouve nem os secretários dele, às vezes, para tomar decisões. Então, nessa questão de futuro do Estado do Rio, eu penso o seguinte: essas sucessivas denúncias de escândalo, de desvios de recursos, sabe qual é essa sensação que dá? Isso eu posso falar, acho que por vários deputados. Parece que qualquer pacote que nós aprovemos na Assembleia, o dinheiro vai evaporar. Não vai resolver nada. Porque não tem mais credibilidade o governo, de ninguém quer dar um cheque em branco para um governo que está sob esse ataque de tudo quanto é lado, pelos problemas que ele causou. Então eu digo o seguinte, quando estava a Dilma, discutindo o impeachment da Dilma, a gente não tinha aquela linha, aquele segmento que defendia que, olha, vamos renovar as esperanças, vamos quebrar essa rotina do jeito que está, porque o governo está mostrando claramente que não tem a menor condição moral de dar o exemplo de tocar um país. Aqui no Rio está acontecendo a mesma coisa. E o Pezão, a Dilma foi cassada por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. O Pezão está tendo a audácia de ir ao Supremo Tribunal Federal, pedir o perdão pelas pedaladas que ele já deu, e a permissão para continuar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, é rasgar a legislação, né? Então o nosso Estado democrático de direito... O Pezão cometeu... Me perdoa, o Pezão cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis, que você pode imaginar, ele cometeu, né?
O que ele está pedindo agora é para cometer mais um Pois com é. autorização do Então, Supremo. assim, como é que você Então, negocia, todos. como é que dialoga um governo desse? Agora, eu acho, Berê, que tem, só para responder a sua pergunta, eu acho que tem propostas concretas, né? Eu acho que existem. É isso assim. que é, porque Então, a assim, gente traz- algumas nós já falamos aqui. A gente traz vocês aqui com a esperança de levar para os nossos, né, os nossos Alguma no- leitores, algum os norte, nossos né? internautas. Olha, a gente está trazendo as pessoas aqui para mostrar É para bom dizer vocês que- que as coisas... nossos políticos não são só aqueles que vocês xingam na internet, né? Que é o esporte nacional. A grande maioria das vezes com razão. São aqueles que estão dentro das suas áreas, né? Discutindo e tentando fazer políticas dentro, né, do parlamento ou do governo nas suas áreas. Tanto que chamamos aqui de direitos humanos e segurança pública, e ambos militam nas duas áreas, né? E as duas comissões trabalham juntas. Trabalham São muitas juntas. audiências conjuntas. Fazem muitas coisas em conjunto, tanto que a gente sempre diz, são pontos de vista divergentes e muitas vezes convergentes, trabalhando nas duas áreas sempre. Para mostrar para eles que tem alguma, né, o que está acontecendo, o que vocês podem trazer. E eu confesso que assim, eu já conheço muitos de vocês e ouço muito o que vocês trouxeram hoje aqui, mas eu acho que talvez tenha sido uma das vezes que eu vi mais pessimismo No momento. num momento, E de assim. imediato, não tem solução de imediato para crise. Não, enfim, assim, para a crise econômica, a gente acha até que tem algumas saídas importantes. Eu sei que o debate não é sobre isso, mas enfim, não tem como, né? Porque a gente está falando de recursos para a segurança. O recurso tem que vir de algum lugar. Não se faz segurança também com... É isso, você tem uma dívida ativa do Estado de 66 bilhões. O Estado tem para receber hoje de pessoas que devem ao Estado 66 bilhões. Esse é o caminho mais rápido, inclusive, de você recuperar uma coisa quando... Parte desses recursos, a gente sabe que é difícil recuperar porque tem empresas que já não existem mais, mas se o Estado conseguir pegar 10%, estou sendo pessimista mais uma vez, 10% é muito mais do que com a SEDAI, por exemplo. É muito mais do que vai conseguir com a SEDAI. 10%. Agora, por que não faz? Por que a Procuradoria do Estado, Flávio, não tem nenhum mecanismo de cobrança efetiva da dívida? Porque vai cobrar de quem financiou a campanha, de uma galera lá, né? Vai cobrar de empreiteiras, de empresas que financiaram o PMDB e seus aliados. É isso. Aí não cobra. As isenções fiscais, segundo o levantamento do Tribunal de Contas, 150 bilhões que o Estado deixou de arrecadar. Então, tem saída para a crise econômica e tem proposta, enfim, para a área de segurança. A começar, inclusive, da possibilidade de ouvir os próprios profissionais da segurança, né? Agora, é isso. Tem que ter controle de arma, tem que ter controle de munição, tem medidas que vão para além da polícia, que vão para o sistema de justiça criminal, tem que rever a questão dos presídios, tem que ter audiência de custódia. Você não pode ter 40% dos presos provisórios hoje, né? Você não pode ter só 6% dos presos trabalhando, você não pode ter só 10% de presos estudando, você não pode ter a lógica das facções que o próprio Estado ajuda a organizar. Então tem coisas que custam dinheiro e tem de onde tirar o dinheiro. E tem outras coisas que não custam dinheiro, mas custam a ideia de uma governabilidade que tem que chamar a sociedade, e tem muita gente boa no Rio de Janeiro fazendo coisa boa, né? Chamar para criar um programa de governo, um projeto de sociedade. O Rio precisa disso. Soluções de longo prazo, não tem uma saída permanente, senão a discussão, né, do pacto federativo diferente. Não apenas a questão de impostos, de tributos, né, que a União fica com mais 60% da tributação. Os estados, pouco mais, quase 30%. Os municípios, então, a lógica tinha que ser, na verdade, inversa. Os problemas maiores, quando você, né, promove uma gestão dos recursos, uma forma descentralizada, uma forma pulverizada, quem conhece mais o problema na ponta da linha é o prefeito da cidade. Então, essa distância, esse excesso de poder na mão da União, no tocante à distribuição dos recursos, é muito nocivo. Torna prefeituras e os estados reféns da União. E outra coisa, inclusive no tocante à discussão, por exemplo, de legislação penal. Seria, no meu ponto de vista, fundamental que os estados tivessem autonomia para legislar sobre isso. Porque a realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade do Acre, da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Isso seria muito importante para nós aqui. Tem gente que defende. É polêmico, mas é um bom debate. Tem gente que defende a própria ideia de municipalização das polícias, inclusive. Porque os municípios, isso está na PEC, inclusive, 51. É um debate. Deixa eu só completar com uma ponta, só porque eu acho que é importante para mim, porque se eu não falar sobre isso, o pessoal me mata.
porque eu fui muito atacado, mas aí faz parte do jogo político, quando você é candidato majoritário, o Flávio também foi, sabe que você se expõe no nível que vem muita coisa boa e vem também o outro lado, vem o contra-ataque também, mas faz parte da democracia. A ideia do papel do prefeito. Nós participamos de debates, vários debates, eu e o Flávio há 10 anos, mas o que cabe à cidade ajudar na contribuição da segurança pública? O prefeito não tem poder de polícia. O prefeito não pode dizer se a polícia vai ser de uma maneira ou de outra, né? Você pode até discutir a guarda municipal, o Flávio fez muito isso, eu também, mas enfim. Uma das coisas que eu discuti, é bom porque eu quero aproveitar para esclarecer, Berê, uma das coisas que eu falei, me perguntaram, mas o prefeito pode fazer alguma coisa? Eu falei uma série de coisas. O prefeito pode fazer uma série de coisas. O prefeito pode investir na guarda municipal mais próxima, pode trabalhar junto com o governo do estado em mapas da violência. E uma das coisas que todos os lugares do mundo investiram, pega lá, onde que a violência foi reduzida, onde que melhorou os índices de segurança pública. E todos eles investiram, por exemplo, em iluminação pública. Eu apoio pra caramba por isso, né, pessoal? Leva a lanterna, leva isso, leva aquilo. Mas é óbvio, se você tiver que escolher um caminho para ir no Rio de Janeiro, e tem um caminho sem iluminação, com iluminação, óbvio, você vai escolher com iluminação. É claro, é óbvio, que só a iluminação não vai garantir a segurança pública, é evidente. Evidente que não é só, ninguém está dizendo isso. Você tem que ter iluminação pública, você tem que ter uma boa polícia, você tem que ter, enfim, todas as medidas de segurança pública. Mas é claro que o prefeito, essa crise de segurança que a gente está vivendo, o prefeito tem que ser chamado. Quantas vezes o secretário de segurança se reuniu com o prefeito nessa crise de segurança? Duvido, nenhuma. Eu aposto, eu nem sei, mas eu aposto que não se reuniu nenhuma. É como se o prefeito não tivesse nada a ver, não pudesse dar nenhuma ajuda à segurança pública, e pode. O mapa da violência da cidade tem que chamar todo mundo, Flávio, com todas as diferenças que existem. A gente pensa diferente num monte de coisa, mas tem que ter a capacidade e a responsabilidade de sentar e de conversar. Uma coisa é disputa eleitoral, a outra é a responsabilidade republicana. A iluminação pública, e o Flávio concorda comigo, claro que tem que investir em iluminação pública. Praticamente 99% dos roubos a transeunte, por exemplo, ocorrem em locais onde são ali os corredores comerciais, onde a Guarda Municipal está presente e não tem essa atuação na segurança preventiva. Agora, pelo menos o Crivella disse que na campanha faria isso. A Guarda Municipal atuaria na segurança preventiva. Por enquanto eu não vi ainda uma mudança nem na formação dos guardas. Eu vejo alguma coisa no centro da cidade, pelo menos, a gente vê alguns locais, os guardas municipais, aquele policiamento a pé, caminhando junto com o policial militar. Não sei, tem que avançar muito ainda, né, nesse entrosamento entre as políticas de segurança do município. Só para pontuar, teve uma eleitora nossa, Carla Duarte, que mandou justamente essa pergunta, né? O que vocês acham da municipalização da segurança pública? Só queria que vocês explicassem. Isso tem que ser discutido dentro desse debate do novo Pacto Federativo. Eu acho que é importante. Um meio termo, por exemplo, né? Discute aqui sempre a questão do transporte dos policiais até os batalhões onde eles trabalham. Né? Os batalhões que, inclusive, têm bons índices de criminalidade, que conseguem combater melhor, são os policiais que moram naquela região. Porque não apenas a questão da qualidade de vida, de passar menos tempo no trânsito, mas ele tem um lado emocional, inclusive, de atuar ali, é na minha área, né? Quem vai ser afetado é meu filho, é minha esposa. Então, nesse raciocínio de ele trabalhar dentro da municipalidade dele, já seria um bom meio termo, se a PM conseguisse fazer com que os policiais militares trabalhassem próximos dos seus residentes. Só para responder, não deixar sem resposta, a pergunta da municipalização da polícia, isso está previsto lá na PEC 51. Lá. Esse ponto é um ponto que eu tenho muita dúvida, e eu também quero me permitir ter dúvida, né? Um debate complexo como esse. Em alguns municípios com estrutura, eu não tenho a menor dúvida que você pode ter uma boa polícia. Qual é meu medo? Em municípios que você não tem estrutura. Abandonar, ficar sem segurança. E aí você tem uma polícia muito precária e outra. Uma coisa é um município como o Rio de Janeiro, que você tem vários candidatos. Agora, tem municípios que são os famosos coronéis da política, né? Aquela coisa da família que vai, que governa. E aí meu medo é você transformar a polícia, né, numa extensão do poder pessoal de alguns prefeitos. Não estou dizendo que isso, eu estou dizendo assim, é uma coisa que a gente tem que debater na complexidade que é viver num país como o Brasil. A próxima legislação teria gatilhos ali de evitar esse tipo de situação, com certeza. Intervenção no município. A gente está se encaminhando agora para o final, né? Já estamos quase com 1 hora de debate. Passa rápido. Para começo, né, para o primeiro dia, eu acho que foi bacana, acho que a gente teve aí uma boa troca de ideias, acho que cumpriu o papel que a gente queria de trazer o que a gente está vendo no parlamento sobre um assunto do nosso dia a dia, do dia a dia dos internautas, do dia a dia dos leitores.
Acho que essa ideia, a gente vai trazer outras, surgiram várias ideias aqui de outros temas, inclusive o tema inicial que a gente tinha pensado, que era o sistema penitenciário, que a gente não tratou do tema do sistema penitenciário. E é muito importante. Que é muito importante, inclusive importante. Porque temos presos ilustres hoje no sistema penitenciário do Rio. A gente vai continuar falando do PMDB. Sobre os quais vamos precisar tratar, precisamos falar sobre eles depois. Vamos adiar por um tempo, mas vamos fazer uma nova rodada aqui sobre o assunto. Mas, enfim, queria agradecer demais a presença, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro. Obrigado, vamos marcar outras vezes, vão ter outros assuntos. Agradecer muito a quem esteve acompanhando a gente. Toda sexta-feira a gente vai trazer um tema novo. Não vou adiantar agora o próximo, porque a gente vai ter que saber qual vai ser o assunto da semana que vem. Segurança pública. Segurança pública continuará, certo, na ordem do dia, mas eu creio que a gente vai trazer outros também. Aceito sugestões, acho que vocês vão cobrar da gente aí as novidades e as coisas que vocês vão ter interesse em que a gente traga para saber aqui o que vocês acham que é importante, o que vocês acham que faz parte do dia a dia e que vocês querem saber. Aquilo que eu falei, política está na sua passagem de ônibus, a política está no preço do seu alimento, a política está na saúde do seu filho. E aí você precisa saber que os políticos são de carne e osso e têm que estar aqui no nosso programa para você poder fazer o seu questionamento, cobrar e perguntar e tirar suas dúvidas. E eles estarão às 3 horas, com um pouquinho de atraso, porque a gente não é britânico, mas a gente está aqui com toda boa vontade. Eu estava aqui no horário. Temos uma parcela de culpa nossa aqui nesse atraso, mas enfim. A Maria não bota a culpa no Freixo, né? O Freixo chegou atrasado. Desculpa, no equipamento. É porque eu estava na NES trabalhando, ele não foi trabalhar hoje. Olha, ele chegou atrasado, mas a gente teve uma culpa no equipamento também, tá? Por isso que eu não botei a culpa nele. Tô brincando. Deixa que eu boto. Mas você bota. Então, mas a gente vai ter aqui as sextas-feiras com atraso, às 3 horas, para trazer outros temas e sempre buscando esclarecer e aproximar mais o tema da política dos nossos leitores, que é o tema da coluna. Então, muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Valeu.